Nós vamos tratar hoje à noite tem duas áreas quando eu trato. Quem está sentado assim se mexe na cadeira. Eu vejo assim, né? A esposa cutucar o marido, eu vejo daqui, ó. Então, por exemplo, quando eu trato de finanças, gente, se Satanás quiser arrasar a tua vida e trazer infelicidade, ele vai mexer nas tuas finanças. Os midianitas invadiam Israel como gafanhotos. No tempo de Gideão, eles tinham que malhar trigo no lagar, esconder a produção, porque senão o inimigo levava. E Deus sempre, quando o povo está em aflição, Ele levanta um libertador. Sempre o povo clama, Deus ouve, e Deus levanta uma pessoa, um homem, que vai conduzir o povo para um lugar de fartura, de novo, para um lugar de espaçoso, onde mana leite e mel. Hoje eu vou tratar de um assunto que é sexualidade. Eu vou tratar com santidade. Eu queria que você entendesse que nós não vamos aqui, de maneira nenhuma, levar vocês para um lugar de culpa ou de condenação. Então lembre disso, Jesus veio para libertar cativos. A unção messiânica, ela é carregada desse poder de tirar as pessoas de dentro de cativeiro, de dentro da prisão, de soltar as cadeias de Satanás. A unção messiânica, gente, tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito. Ele não faz pela força do braço. Você não consegue se libertar porque você é inteligente, ou porque você é um teólogo e conhece a Escritura. Você não consegue se libertar porque você é esperto. Quando Deus começa tudo, a Bíblia diz que Deus, no princípio, Ele criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus estava lá, sobre a face das águas. Toda vez que Deus usa um homem, o Espírito Santo se apossa dele, e transforma, e capacita, e unge ele. A palavra unção significa o Espírito sobre, é um esfregar. Você carrega uma determinada pessoa de uma fortaleza que vem do Senhor. A unção energiza o homem e o capacita para fazer algo que na natureza ou no natural a gente não consegue fazer. Jesus de Nazaré, preste atenção nisso, Ele não fez o que fez porque Ele era Jesus, porque na verdade Jesus veio para a terra numa posição e numa condição muito desfavorável, gente. Ele se humilhou, e Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele chegou aqui como gente, como eu e você. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 10, no verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É isso que diz a Escritura. É assim que a Escritura fala que Jesus vence. Então eu queria transferir para a igreja hoje uma palavra assim mergulhada na profecia bíblica. Eu prego a Bíblia. Quem esteve comigo pela manhã aqui, hoje pela manhã nós lemos mais de 250 versículos bíblicos, sabia disso? Entre manhã e tarde. Porque não adianta eu trazer uma revelação que venha simplesmente do coração, da alma e da carne do homem. O testemunho de Deus, a palavra de Deus é que tem poder. Então eu queria que você recebesse essa palavra assim com muito carinho, tá bem? Eu, alguns anos atrás, comecei a pesquisar e trabalhar nessa área. Uma vez eu li sobre sexualidade, e aí eu entrei num site, um site cristão, e ali nesse site estava escrito assim, o texto do artigo: Deus pegou no meu Bilal. E quando eu li isso, eu falei, eu vou detonar esse cara. E entrei e vou ler para pegar esses argumentos e vou confrontar ele, que um homem de Deus não pode falar isso. Aí eu li o artigo
E quando eu vi, eu falei, não é verdade, é isso mesmo. Deus pegou o homem do pó da terra e fez o dedinho, mindinho. O outro dedinho, e o dedão, e o pé, e o calcanhar, o tornozelo, a panturrilha, o joelho, a coxa, o abdômen, as costas, o braço, o bíceps, o tríceps, os dedos, as unhas, os olhos, a cabeça, e no final, o que ele fez mais? O que Deus fez mais? Deus, ele criou a sexualidade como uma bênção para o homem e para a mulher. Ele criou desse jeito mesmo, com hormônios, ele criou desse jeito mesmo, para dar muito prazer, muito prazer. O sexo é de Deus. O sexo, ele é carregado de um poder de fazer dois seres humanos uma só carne. O sexo, ele tem o poder de multiplicar. O sexo tem o poder de produzir prazer e delícias. Leia o livro de Cantares, meu irmão. O livro de Cantares, durante muitos anos, dentro da própria cultura judaico e cristã, era tido como um livro pornográfico. Você sabia disso? Porque ali, o eclesiástico, o rei está apaixonado por uma moça que não dá bola para ele. Salomão tem 1000 mulheres, mas tem uma moça que não dá bola para ele. Ele está encantado com ela. E aí ele começa a comparar a moça com os rebanhos de cabras, seu sorriso, uma mulher alegre. É como um rebanho de cabras que vem do lavadouro, todas branquinhas, cada uma tem seu par, ou seja, a moça não era banguela. Já viu a moça 1001? Tem aquele buraco aqui no meio, que dá aquele sorriso banguela? Não. E ele começa a comparar o corpo da mulher com frutas. Por quê? Porque eles se provam, eles se cheiram, eles se tocam, eles percebem do outro a fragrância, o aroma, os sabores um do outro. Quem foi que fez isso? Deus. Mas tudo que Deus faz, o inimigo de nossas almas, ele tem a capacidade de deteriorar, de profanar, de destruir, porque é para isso que ele veio, para destruir. Você tem uma igreja de Deus, nos Estados Unidos é muito forte a igreja do diabo. Você tem um profeta de Deus, está lá Satanás levanta o falso profeta, que diga Jeremias, que lutou contra todos aqueles, que diga Elias, contra os profetas de Baal e Azerá. Deus cria o casamento. Gente, há algo melhor do que o casamento? Não é bom que o homem esteja só. O casamento, ele foi criado para preencher as lacunas da solidão humana. Não é bom andar só. Far-lhe uma ajudadora idônea. A palavra idônea significa na mesma estatura. A mulher não é menos do que o homem não é mais do que a mulher, mas o homem sozinho ele é incompleto e incapaz de andar no Éden, de andar nessa terra e cumprir tudo aquilo que ele foi chamado para cumprir. O homem exerce liderança. E o papel da mulher qual é? É sustentar a liderança. Eu fui subcomandante. O subcomandante é alguém que leva a tropa segundo o comando daquele que governa, do comandante. Se o subcomandante ele resolver travar a tropa, uma casa dividida não subsiste. Um reino dividido, um reino que se volta um com o outro, não subsiste. Você está vendo essa coluna aqui na igreja? Tem 1, 2, 3, está vendo aqui? Essas colunas, elas estão submissas a esse teto aqui, ó. Está vendo aqui? O teto é a proteção sacerdotal que o pai dá. Está vendo aqui, ó? O pai protege.
E a mãe? A mãe é a coluna. Então, quando você lembrar, mulher, diz assim: eu sou uma auxiliadora idônea. Esse papel de auxiliar que a mulher tem é o mesmo papel que o Espírito Santo desenvolve como Deus. É alguém que está ao lado, é um consolador, é alguém que sustenta a fé. O homem sem a mulher não se completa, a mulher sem o homem não tem direção. Uma casa onde a mulher, por exemplo, é quem manda, onde há um homem emasculado, que não exerce a sua função de pai e de marido, quem dá direção é a mulher, porque o homem não fala nada. A maior maldade que você pode fazer com seu filho, pai, é quando ele vem perguntar alguma coisa e você fala assim: resolve com a sua mãe. Isso é cruel. Você não está exercendo o seu direito sacerdotal de dizer sim e não, eu te abençoo e eu não abençoo isso. Filhos que crescem em lares sem a figura masculina, eles desenvolvem fobias, eles vivem na timidez. Você quer ver uma coisa? Os quadros de homossexualidade, é esse o nome que eu dou, porque há uma turma que quer romantizar a homossexualidade, chama de homoafetividade. Quando você pega, e eu trato de alguns jovens, nós, ano passado, ano retrasado, eu fiz um casamento de um jovem, ele me procurou assim, muito triste, com muito medo. Ele falou: pastor, eu já te ouvi, eu vi sua mensagem, só você pode me ajudar. Eu não tenho coragem de falar para ninguém. Eu estou dentro da igreja, eu sou crente, minha mãe é crente, mas desde pequeno, daqui para cima, pastor, eu sou homem, daqui para baixo eu sou mulher. Há uma diferença muito grande entre a homossexualidade e a tendência homossexual. Qualquer pessoa que eu trato, ele vai dizer: pastor, enquanto há tendência homossexual e não há um relacionamento sexual, homossexual, está tudo bem. Mas depois que o homem transa com o homem, que a mulher transa com a mulher, aí complica tudo. Por quê? Porque eles saem debaixo da autoridade do pai e da mãe. O sexo, ele tem poder de fazer o que com a gente? Quebrar a aliança anterior. Então a aliança mais forte que eu tenho é com quem? Com meu pai e com a minha mãe. Mas quando o adolescente transa, ele rompe essa aliança, ele se torna rebelde ao pai, rebelde à mãe, à autoridade do pai e da mãe. Ele faz uma nova aliança com uma moça e a partir dali eles são uma só carne. É isso que o sexo faz. Um quadro de homossexualidade, ele tem 4 fundamentos principais. Eu posso falar, por exemplo, de 10 fundamentos, mas em 95 cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Mas a homossexualidade, ela está dentro da igreja. E eu sei que você está aqui hoje. Eu sei disso. Por quê? Porque em todas as igrejas que eu visito, a gente percebe um quadro de gente, de pessoas, uma porcentagem do rebanho de Deus que chega para mim e fala assim: pastor, eu sou esse cara aí, eu sou essa moça aí. E ele não aguenta viver com a sua tendência homossexual. Ele fala: pastor, a Bíblia diz uma coisa, eu estou indo para o outro lado. Há uma denúncia contra a imoralidade, eu estou vivendo nela. A homossexualidade, em 95% dos casos, não são todos os casos, ela tem raízes profundas. Número 1, a ausência da figura do pai, do homem, gênero masculino. O pai não está lá. Você pergunta: quem é seu pai? Ele: não tenho, nunca conheci, mamãe me criou sozinha.
Papai nunca estava em casa, papai trabalhava fora. Ele perde a referência de masculinidade. Em 95% dos casos, esses fundamentos, eles estabelecem marcos na vida da pessoa. Se o primeiro argumento, se a primeira variável dessa equação é a ausência do pai, o pêndulo vai lá para o outro lado. A segunda qual é? É o sujeito que é pai demais. Ele é brutal, ele é um pai presente, cruel. Ele é arrogante, ele é violento, ele é estúpido. Ele bate na mãe, ele bate nas crianças. As palavras dele são carregadas de ódio e de violência. A ausência da figura do pai, um pai demais, um pai violento. Número 3, abuso na infância. Entenda o que eu vou dizer aqui com muito carinho. Uma criança que é abusada, ela faz uma aliança com o seu agressor. Vou repetir. Uma criança, uma menininha que é violentada na infância, ela sem querer, ela entra numa aliança com o seu agressor. Aquele pedófilo, aquele abusador, ele agride de tal maneira a identidade, que ele produz uma aliança com ela. Pastor, a moça não queria fazer, eu sei, a menina não queria fazer, eu sei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina que eu estou no topo do prédio aqui. Esse prédio tem 80 andares, tá bom? 80? Se eu me jogar lá, o que acontece? Eu vou morrer? Claro. Eu não quero morrer, não quero me jogar, mas alguém me empurra. Eu vou morrer, gente? Eu vou morrer. É a lei. Chama-se lei da gravidade. Eu não quero cair, mas eu tropeço e caio. Eu vou morrer, gente? Satanás, ele sabe disso. Ele sabe disso. Então ele usa homens e mulheres pervertidos, enganados, seduzidos, oprimidos, endemoniados para fazer esse tipo de desserviço na vida das pessoas. E você sabe, gente, a gente pensa que o abuso infantil, ele está só na figura feminina, não está? Não está, não. O que tem de homem que foi violado é impactante. Eu tratei de um pastor que tentou o suicídio 2 vezes. Esse pastor me tratava muito mal. E falava mal do nosso ministério. Isso não é de Deus, isso não precisa de libertação. Eu levantei a mão, eu aceitei Jesus. Um dia, nós num retiro de pastores, ele me tratava mal. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Cachorro mordido de cobra tem medo até de salsicha. Ele falou assim, quero falar contigo. Eu falei, lá vem. E ele veio conversar comigo e falou, pastor, a verdade é que você prega de um jeito que você não dá nenhuma chance de eu escapar. Então por isso que eu resistia. Eu comecei a tratar esse homem e ele contou do seu desprezo pela vida, uma depressão que o levava a querer tirar e dar cabo da própria vida. Ele começou a contar, no final eu falei assim, pode parar. Você foi abusado na infância. Aí ele desabou a chorar. E contou como isso atingiu ele, como os pais deles o agrediram, como isso machucou a vida dele. O abuso sexual distorce a identidade da pessoa. Se procura Renata, cadê ela? Estava por aí. Renata está grávida. Você não pergunta assim, qual é o nome da criança? A moça está com um bebê de 4 meses. Você pergunta isso? Não, você pergunta o sexo.
Se você não consegue definir o sexo, você não consegue nem dar nome. Então a inversão, ela é tão grotesca, que se a pessoa não sabe qual é o sexo, ela também não sabe qual é a identidade dela. Gente que está brigando para trocar o nome, para trocar a identidade. Por quê? Abuso na infância. E o quarto fundamento, então, o primeiro, a ausência da figura do pai. O segundo é a violência doméstica do pai. O terceiro é o abuso na infância. E o quarto é a perseguição espiritual, causada por dedicações, por consagrações a espíritos de sensualidade. Pastor, tem solução? Tem. Como eu disse, eu casei um rapaz e uma moça, ele vinha de um quadro assim, muito grave. Agora, gente, dá trabalho? Dá. Eu tratei esse moço 2 anos. Eu trato junto com uma psicóloga, doutora Annelise Hilling, ela faz a parte emocional. Os psicólogos são uma bênção. Eu estava explicando para a igreja como é que eles trabalham bem, ajudam a gente na área de libertação. A Annelise, ela me acompanha quando a gente ministra o Êxodos, quando a gente ministra o Freedom, o Sangue nos Umbrais. E eu faço a parte de libertação espiritual. Agora, 2 anos tratando. É 2 anos caminhando com aquela pessoa até que ela firma a identidade dela. E ela fica liberta, completamente liberta, pelo poder do sangue do Cordeiro da Páscoa. O sangue de Jesus de Nazaré. É que você trabalha com isso. Entenda que a chave da libertação é o perdão. A chave da libertação, Jesus veio para perdão dos pecados. Não adianta querer inventar. Fica dentro da Escritura. Fica dentro da Bíblia. Mergulha ali dentro. Pergunta ao Senhor. Ele vai te responder pela sua palavra. Quando você leva a pessoa ao perdão dos seus agressores, ao perdão pela orfandade espiritual produzida por um pai que não estava lá, um pai que foi covarde, um pai que abandonou, um pai que foi cruel e brutal, um pai que foi irresponsável, um pai que deixou passar fome, que deixou passar necessidade, um pai que nunca teve presente ou que teve presente para agredir. Perdão. Perdão por alguém que violou. Perdão. Perdão por um pai, por uma mãe que dedicaram a um espírito de sensualidade, o perdão. A chave sempre vai ser o perdão. Eu queria que você entendesse bem claramente. Olha, pastor Marcelo, eu vou falar aqui para você e para todos os pastores. A única pessoa dentro da igreja que pode exortar a igreja é o pastor presidente. Nenhum outro pastor pode exortar a igreja. Nem pastor convidado, nem pastor auxiliar. Porque o pastor, ele sabe a medida com que ele pode usar o cajado e a vara. Ele conhece o rebanho dele. Então eu não estou exortando a igreja. E eu vou diminuir o meu tom justamente para ensinar e para que você perceba que os caminhos que nós aprendemos em casa, muitas vezes são caminhos de morte e não de vida. Você pode ter tido um pai evangélico, mas que te motivou a ser infiel. O meu filho, que hoje tem 20 anos, quando ele começou a ler, ele estava com 6, 7 anos, começou a ler a Bíblia, ele chegou na história de Jacó. Jacó tem uma história complicadíssima, porque ele tem os filhos dele dentro de casa, e mora com 4 mulheres. Ele tem Bila e Zilpa, que são concubinas, e Raquel e Lia, que são esposas. O sogro dele, Labão, gente, esse Labão é uma das figuras de autoridade mais terríveis da Bíblia, que lança as 2 filhas na arena de um casamento bígamo, e as 2 competindo pelo amor de Jacó, trocando favores sexuais por mandrágoras, e usando os filhos nessa confusão. Rúben, o primogênito, um dia se deita com uma das esposas do pai, que não era a mãe dele. Judá se deita com a nora. Siquém, que é o vizinho da esquina, estupra Tamar. A casa é uma bagunça.
uma confusão. Aí tem um menino chamado José, que ele quebra esse ciclo de iniquidade e imoralidade, é vendido por ciúme dos irmãos ao Egito. A mulher chamada Potifar, sabe qual era o nome dela? A mulher de Potifar, a Patifa. Ela não valia um centavo, ela não valia nada. Ela então convida José para se deitar e fala: vamos lá, você imagina, você já teve 15 anos, meu irmão? Já teve? Os hormônios não são convertidos e não tem acesso à palavra. É um negócio complicado. E ele passa um risco e diz: daqui para cá é meu, daqui para cá, para lá é de Potifar, eu não vou tocar em você. É aquela confusão, você sabe que a mulher fica doida e acusa ele vai para a prisão, e você conhece a história. Arthur, então, lendo a Bíblia, vindo que Jacó tinha 4 esposas, ele muito espertinho olhou para mim e falou: pai, quando eu crescer, eu posso ter 4 esposas? Eu olhei para ele e falei: filho, abaixa o teu short que eu quero ver uma coisa. Quantos pintos você tem? Ele disse: eu tenho um. Então você vai ter uma mulher que vai ser tua auxiliadora idônea, o amor da sua vida. Aí ele falou: ah, entendi, pai. E se eu tivesse 4 pintos aí, meu filho? Os pais machistas, eles dizem assim: os pais machistas, eles dizem assim: segura as cabritas, que o meu bode está solto. E acha bonito. Então a gente vê uma sociedade mergulhada na sexualidade pervertida. Vai lançar um filme essa semana, ou semana que vem, chamado 50 Tons ou 50 Tons Mais Escuros. Pensa num filme perverso. Uma moça bonita, um cara rico, que prostitui a mulher a dinheiro, com um contrato. E ele é um galanteador, um Casanova, um sedutor, que convence uma moça bonita a apanhar. Ele convence que ele deve degradar ela, humilhar ela sexualmente com agressão. E tem gente que acha que isso é bom. Tem crente que vai ver filme. Então, dentro da igreja tem isso. Eu quero falar aqui, eu preparei uns slides, mas Deus está me levando para outro lugar, e eu vou ficar aqui nesse lugar de Deus que está melhor. Quando você fala de sexualidade, gente, você tem que entender que esse é um campo que decepciona, que era para ser uma área de pacto entre duas pessoas que se amam, homem e mulher, mas eles acabam destruindo o propósito que Deus deu para a sexualidade. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 38, que havia um homem, que eu já citei, chamado Judá. Judá, ele é filho de um patriarca, Jacó, e ele vem a ser raiz de Davi. Jesus é o leão da tribo de Judá. Há uma promessa de Deus que vem pela vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, de que o Messias, ele deveria vir pela linhagem de Judá, pelo cetro de Judá. Então Judá, ele se envolve sordidamente no episódio em que ele negocia o seu irmão caçula,
José e vende ele para o Egito. Quando os irmãos chegam em casa com a túnica, aquela túnica manchada de sangue, e entregam e enganam Jacó. Vê se é a túnica do teu filho. Ele chora e diz: eu vou descer chorando para a sepultura. E não há nada pior de que você viver num ambiente onde tem uma pessoa deprimida. Judá não aguenta isso. Então no capítulo 38 há um parêntese nessa história de Jacó. E para falar de Judá é importante isso, porque diz assim: então Judá apartou-se de seus irmãos. Se você puder, Lion, coloca Gênesis 38, verso 1, por favor. Gênesis 38, ele começa a contar como Judá, ele tropeça e começa a escolher um caminho que vai produzir morte para ele. Consegue, Lion, por favor? Gênesis 38, verso de número 1. Você consegue fazer isso? Como eu prego isso? Olha lá. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Passa o verso 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá. Casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, o qual deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda um outro filho e chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê a descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que a possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Era o caçula, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Sua. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores e seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear as suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, eu quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará? Aqui ele começa a negociar valores espirituais. O que você me dará para deitar-se comigo? Ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que está na sua mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Essa história do homem de Deus que perde a razão. A primeira coisa que acontece com esse homem: ele se afasta dos seus irmãos. Se você quiser cair na cilada da sensualidade, o primeiro sintoma é o abandono da igreja. É um homem e uma mulher que não se submete ao cuidado pastoral.
É um homem e uma mulher que não se submete ao discipulado cristão. É um homem e uma mulher que ignora o juízo de Deus. É um homem e uma mulher que tem um potencial, mas que despreza, ele profana o valor que Deus deu para a sua própria vida. A prostituição, gente, é algo que é muito grave, porque ela tem a capacidade de roubar valores na vida da pessoa. Ah, pastor, mas foi só sexo. Olha para mim, querido. O sexo, ele sempre é praticado na dimensão espiritual. Vou repetir o que eu disse pela manhã. Quanto mais parceiros sexuais você tiver, mais solitário você vai ser. Porque Deus criou o sexo justamente para suprir essa necessidade da solidão. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma, mas ele tem uma e rompe com essa uma e fica só. E arruma outra, ou outro, e rompe e fica só. E outro, e outro, e outro, e quanto mais parceiros. Mas pastor, foi só sexo. Não foi. Quando você transa, eu estou falando de coito. Quando você transa, você casa com a pessoa. E pastor, o senhor está entornando o caldo aí, pega leve. Jesus, ele pergunta para a mulher samaritana: onde está o teu marido? Vai lá buscar ele. Ela falou: Jesus, eu não tenho marido. É verdade. Você teve 5. E o que você tem agora não é teu. A cada vez que você se deita com alguém, que você se faz uma só carne, você se casa com esse alguém. Há um laço de alma. Não apenas emocional, mas também espiritual. 1 Coríntios capítulo 6 diz o seguinte: que aquele que se deita com a prostituta, se faz uma só alma. Você se liga a um componente espiritual que você não consegue soltar. Quando o livro do Apocalipse fala da Babilônia, a Babilônia é a mãe de todas as prostituições. É um inimigo que está do Gênesis Apocalipse. É um sistema perverso que ignora o valor da aliança que é celebrada unicamente pelo sexo. Então, Judá, ele negocia coisas de valores eternos com aquilo que é passageiro. O orgasmo, gente, é muito pobre. Ele dura em média de 6 a 8 segundos. É isso aí. Essa pobreza aí. Isso para quem chega ao orgasmo. Que tem mulher que não consegue experimentar isso a vida inteira. Algo que Deus deu como um prazer dentro do casamento. É lindo. O que você vai me dar? O que você quer? Eu quero o teu selo, o teu anel de selar, o teu cordão e o teu cajado. Presta atenção. Naquele tempo em que não tinha caneta esferográfica para você assinar documento, a tua identidade, a tua firma registrada, era aquele anel. Você pegava, jogava uma cera quente e você marcava um documento. É a tua assinatura. É a tua identidade. A primeira coisa que a prostituição rouba da gente é a identidade. Você não sabe mais quem você é, Judá. Você é Judá. Tem uma linhagem de promessa com Cristo. Você, Judá, vai carregar o nome do leão da tribo de Judá. A prostituição cega. E cega de tal maneira que impede que Judá negocie a sua própria identidade de filho da herança dos patriarcas, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó, filho de Israel. Número 2, me dá o teu cordão.
O que é o cordão? O cordão, ele sustentava aquele anel. Me dá o teu anel com o teu cordão. O que sustenta a minha identidade? O que sustenta a minha identidade é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É a minha identidade. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou cidade edificada sobre a terra, sobre o monte. Eu sou filho de Deus. Eu sou nascido do Espírito. Eu sou nascido de novo em santidade e justiça. Eu sou capaz de expelir demônios. Eu sou capaz de curar enfermos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ele perde o sustento da sua identidade. E por último, ele entrega o cajado. Quando ele entrega aquele bordão, ele está entregando o ministério. A prostituição rouba o ministério e a visão pastoral do homem. O homem, ele não é mais nada agora. Pensa um homem que perde tudo. É o tal do Judá. A prostituição, ela agrava ainda mais. Por quê? Porque ela exclui a possibilidade de restauração sem arrependimento. Mas aos que se prostituem, aos cães, aos feiticeiros, aos abomináveis, resta para eles o lago de fogo e enxofre. Isso não é brincadeira, a Bíblia não mente, a Bíblia não erra. Quando se fala de sexualidade pervertida ou imoral, Deus não está falando para a gente assim, você não pode ter prazer. Não é isso. Deus quer que você tenha prazer. Nosso Deus é um Deus de prazer. Onde está o seu Deus? Está onde lhe apraz, fazendo o que lhe apraz. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Deus é um Deus que fez a gente, você toca, você abraça, isso dá prazer. Você prova uma comida, um churrasco, uma feijoada, uma lasanha, aquilo toca, aquele cafezinho naquele cálice especial, que toca nas papilas gustativas, aquilo me deu vontade, eu ouvi aquilo, falei, vou comprar esse negócio. Nem gosto de café, mas vou comprar. Porque atiça, energiza a minha sensibilidade de provar algo bom. Você sente um perfume e aquela fragrância, aquele aroma, você fala, que perfume é esse? Você vê um quadro bonito, você fala, quem fez? Os olhos, eles atraem, você vê, você produz prazer a respeito de tudo aquilo que você sente. A prostituição, gente, é capaz de anular a identidade, a promessa e roubar. Você pega pessoas que saíram do ministério, é isso que você vê. Você traz confusão para dentro de casa. Quando você olha para a vida do rei Davi, gente, rei Davi, cara, entre eu e você, um homem segundo o coração de Deus, gente, um homem ungido pelo Espírito de Deus. Samuel derrama o óleo do chifre sobre a cabeça dele, a Bíblia diz assim, então o Espírito do Senhor o possuiu. Ninguém segurou aquele garoto, nem gigante Golias, nem tropa nenhuma. As mulheres cantavam canções. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso provocou um ciúme no coração de Saul, que ele começa a governar com a lança e quer matar o garoto. E ele foge, ninguém é obrigado a ficar debaixo de uma autoridade perversa. Ele foge, ele vai para En-Gedi. E ali ele fica fugindo daquele esquadrão da morte que Saul produz ou bota atrás do garoto. Ele sabia o que era sofrer por causa de ciúme. As mulheres cantavam canções. Aí um dia, ele fala assim, eu posso abaixar minha guarda. Eu posso abaixar minha guarda. Eu tenho direito de um prazer ilegal. Era tempo de guerra. Estava todo mundo orando na igreja. Estava todo mundo no propósito do jejum. E Davi fala, eu sou bom. Eu sou o rei e eu não preciso ir.
Então ele fica lá, perambulando pela cobertura do seu palácio, e ele vê a vizinha, a moça bonita do 404. E a moça devia estar com fogo, porque tomando banho naquela hora do dia, pelada, na varanda de casa. Gente, Davi era um garanhão. Davi tinha 7 filhos, no tempo que ele governou 7 anos em Hebrom, vírgula, com 7 esposas diferentes. Davi era um pegador. Davi era um cara, né, que devia ter uns 7 Facebooks. Ele então manda uma mensagem para Batseba, a gatinha do 404, e ele entra então no perfil dela e vê que ela é casada. E mulher casada, gente, tem gosto de chumbo. E todo mundo avisa, todo mundo manda o WhatsApp para o rei: rei, sai fora que a moça é casada, o sujeito é capitão da polícia, o sujeito é matador, é Urias, está em combate, ele é do exército, sai fora. Vocês são tudo maldosos. Sabe aquele grupinho do WhatsApp? Vocês são maldosos. A moça está sozinha, eu vou lá fazer um GE com ela. Vou fazer um MDA com a moça. Vou ler a Bíblia para ela. Vou ver se ela precisa de alguma coisa. Esposa do meu capitão da guarda. Você sabe, ele convida a moça. Vamos dar uma saidinha na lanchonete essa noite? Papo vai, papo vem. Davi ficou. Sabe o que é ficar, pai? Você sabe, né? É aquele sexo sem compromisso. Uma vez só fiquei com uma fulana. E aí, passado um mês ou 2, a regra da moça não veio. Ela bateu na porta do palácio. Meu rei, devia ser baiana. Meu rei, lembra aquele dia que a gente fez aquele MDA especial? Lembra aquele dia que você leu para mim o livro de Cantares? Eu sou do meu amado é meu. Embuchei. Estou grávida. Olha o que a prostituição faz. Davi vai ficar refém daquele adultério. A ferida do adultério é tão terrível que ela captura a família inteira de Davi. O adultério, gente, ele expõe o teu filho. Eu estou falando com muito amor, eu estou baixando assim o tom da minha mensagem para você entender o mal que isso produz na tua descendência. Davi se deita com Batseba e fala assim: vai dar nada. Na verdade, ele está convidando para a vida dele um espírito de sensualidade. Ele está convidando, eu vou falar uma coisa para você, eu vou mostrar daqui a pouco. Ô Lion, prepara Oséias 4:11, por favor, que eu quero que você passe daqui a pouco. Oséias 4:11. O espírito de sensualidade, a sensualidade é um demônio. Ele cega a pessoa. Ele emborrece a pessoa. A prostituição, olha lá, o vinho e a cachaça, prejudicando o discernimento do meu povo. Tem uma versão que diz: tiram a inteligência, produz no coração do homem a mesma fragilidade que o álcool produz. Sabe gente bêbada? Sabe gente de pileque, que comete as maiores loucuras e vergonhas? É isso que a sensualidade faz. Cega, emburrece. E você diz: por que você está fazendo isso? Você tem família. Ele diz: eu quero é ser feliz. E essa é a maior mentira, ou uma das maiores mentiras de Satanás. Você não entra no casamento para ser feliz. Você entra no casamento para fazer o outro feliz. E a mulher, homem, é que nem transformador. Você lança 110 e ela devolve 220. Fabiola, minha esposa, ela tem uma unha
Quando ela quer alguma coisa, ela passa aquela unha aqui na minha careca. Nem anjo do Senhor me livra. Não livra. Não tem livramento. Ela sabe disso. A prostituição, o adultério, é capaz de endemonizar a cama da pessoa. Entenda isso. Davi se deita com Batseba. Sabe quem são atingidos? Os filhos. Ele abre uma porta para um espírito de sensualidade que vai entrando na descendência dele. Quando o profeta Natã vai salvar Davi, porque aquele confronto foi muito amoroso. Davi estava encobrindo o pecado, os ossos dele estavam doendo demais. Salmo 32 diz: enquanto eu me calei, a minha vida se tornou em sequidão e estio, meus ossos secaram. Confessei-te o meu pecado, o Senhor me perdoou. E aí Natã é muito esperto, porque ele conta uma historinha. Olha, tinha uma pessoa que tinha muitas cabritinhas, e tinha um outro que só tinha uma cabritinha, e ele estava ali com a cabritinha comia na mesa com ele, dormia na cama com ele, e era a única com ele. E aí veio um visitante, e aquele homem que tinha muitas cabritas, tomou a única cabrita daquele homem e matou Davi. O homem que fez essa coisa vai morrer. O profeta falou: foi você que fez isso, Davi. Quem é o visitante, gente? Quem é o visitante? É o desejo sexual entrou no coração de Davi quando ele olhou Batseba. Porque, gente, o pecado não é você olhar e achar a moça bonita. O pecado não é você que é moça olhar para o homem e achar ele bonito. Isso não é pecado. O pecado é você alimentar e desconstruir as proteções. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem para desejá-la, intentar, a intenção de cobiçá-la, adulterou no coração. Qualquer uma pessoa que olha e começa a sonhar assim: não, eu queria soltar o cabelo dela e abrir os botões da blusa que você usava, que meio confusa, desabotoava, e ele pensa que vai tirar. Eu vou parar por aqui. Ele está alimentando uma possibilidade de quebra de aliança. Isso já é um adultério. Jesus está dizendo para a gente que o pecado, ele não está fora, ele está dentro. Porque o que mata o homem não é o que sai, ou não é o que entra, mas é o que sai, que está dentro dele. O que? A prostituição, o adultério, o assassinato. Davi, ele faz um negócio tão triste, que Deus fala para ele assim: porque você tomou Batseba por mulher, e matou o meu servo Urias com a espada de Amon. Escute: a espada jamais sairá da tua casa. A Bíblia não erra. A espada de Amon, ela cobra um preço caro. Aquele que vive pela espada morrerá. O espírito de morte entra, um espírito de sensualidade entra. Aminon se apaixona pela irmã, que também, por acaso, se chama Tamar. É uma outra história que está lá na frente. Ele estupra Tamar. Paixão e aversão. E quando ele estupra Tamar, que ele termina e consuma o estupro, a Bíblia diz que ele tem nojo da irmã e ele não quer mais nem olhar para a cara dela. Você já sabe, você lembra disso? Alguém que um dia transou com você e que você não aguenta nem mais olhar para a cara dele. Sabe quem faz isso? O espírito de sensualidade. Porque ele captura a tua mente numa fantasia. Ele consegue roubar, sequestrar o teu juízo.
E você diz assim: você vai perder o teu emprego, você vai perder a tua família, os teus filhos vão te desprezar, a tua família vai entrar em bancarrota. Ele: eu quero é ser feliz. É uma sociedade hedonista, que prima pelo prazer, em detrimento de viver a pureza da santidade dentro do próprio casamento. Por causa de 8 segundos de ejaculação, por causa de 8 segundos de orgasmo. Quando a gente olha para Davi, a gente vê que não apenas Aminon estupra Tamar, aquele espírito de morte invade o coração do outro filho, Absalão, que mata Aminon. E ali a desgraça é cíclica. Por quê? Porque Joabe, ele vinga Davi e mata Absalão, que fica preso pelos cabelos. Em Israel é que eu descobri que os carvalhos são baixinhos. Então ele devia estar numa jumentinha correndo. Isso nunca ia acontecer comigo. Os galhos prendem o cabelo de Absalão e ele fica preso, diz a Bíblia assim: e ele ficou preso entre o céu e a terra. Ele não conseguiu agradar nem aos homens, nem a Deus, e Joabe passa a espada nele, e aquele espírito de morte vai ceifando vidas, que mata também um filho de Davi com Batseba, aquele que nasceu um ano depois, e que mais tarde vai matar Adonias pela espada de Salomão. Antes de morrer, Absalão se deita com 10 concubinas do pai. Você acha que parou aí? Salomão então toma para si 1000 mulheres, mil, a ponto delas corromperem o coração de Salomão, e ele trazer a idolatria para dentro de Israel e de Jerusalém. É isso que o adultério faz. Você pega pessoas e vida de pessoas que se envolverem em adultério. Presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção nisso. Você pega uma pessoa que foi abusada sexualmente. Você pergunta assim: nesse tempo, onde é que estava o teu pai? Onde é que estava a tua mãe? Minha mãe estava com um amante. Meu pai estava com um amante. O adultério, gente, desprotege os teus filhos. Você precisa entender que existe uma consequência grave nisso. Quando a gente fala de sexualidade, eu gosto muito de lembrar de uma figura. Tem um homem na Bíblia, em Juízes capítulo 13, chamado Sansão. Sansão é um sujeito que ele nasceu consagrado para a libertação. É o cara do ministério de libertação, Sansão. O anjo aparece para Manoá e fala assim: olha, ele foi escolhido por Deus, ele vai libertar Israel. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tomou conta desse homem. Ele fazia coisas que qualquer ser humano não pode fazer, mas ninguém sabia de onde vinha a força dele. Gente, de manhã tinha um irmão aqui, eu não sei se ele está presente, um irmão moreno. Gente, é um irmão grande, da tribo de Golias. Está ali, meu irmão. Porque veja bem, é Valdir o seu nome, querido? Álvaro, Alfeu, filho de Alfeu. Sansão, ele pega uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Há 2 homens na Bíblia com a unção de 1000 homens, Sansão e Samar, um dos valentes de Davi, de 2 Samuel 22. Ele pega uma jumenta e mata 1000. Ele é um homem que pega um leão, ele rasga o leão no meio, como quem despedaça um cabrito com a mão, como se fosse fácil. Só para o Alfeu que é fácil despedaçar um cabrito. Então se eu olho para o Alfeu e digo: da onde vem a força dele? Daquele muque dele lá. Agora o povo olhava para Sansão, e Sansão não era forte. Fica de pé aí, Nicolas, fica de pé, filho. Fica de pé. Aí, se ele começa a fazer, da onde que vem a força desse menino? De onde que vem? A força vinha do cabelo de Sansão, é isso, gente? Era, gente? Era isso ou não era? Quem acha que era, levanta a mão. Quem acha que não era, levanta a mão. Tem um monte de gente que não acha nada. Sansão, gente,
ungido pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus o possuiu. E ele desbaratou, ele pega as raposas e coloca a tocha de fogo e queima a plantação, a produção dos filisteus. Mas ele começa a se envolver sexualmente. Ele toma para si uma das filhas dos filisteus. Ele se envolve, escuta isso. Ele se envolve com gente que não serve ao Deus dele. Aprende isso, querido, aprende isso. Eu vou vir aqui e vou baixar o tom para você entender. Quantos aqui querem casar? Levanta a mão assim, com fé, minha irmã. Tem gente tão quer cavar. Levanta assim, meu irmão. Quer casar? Levanta a mão. Pastor, como é que eu sei que aquela moça é de Deus, pastor? Como é que eu sei que aquele rapaz é de Deus? Eu quero casar. Como é que eu sei? Vou te dar a dica aqui. A dica está no livro de Ruth. O livro de Ruth fala de aliança. E diz assim, ó: o teu Deus vai ser o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. Essa é a dica. Então vamos lá. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Amém, você é filho de Deus. E a moça que você quer namorar é filha de quem? Nasceu de novo? É, gente? Não, porque o teu Deus vai ser o meu Deus. Se ela é filha da pombagira, se ela é filha do Exu, se ela é filha de quem quer que seja, não adianta falar tá amarrado, meu irmão. Não adianta. Não adianta. É parente, é sogro, vai te visitar. Porque o teu Deus vai ser o meu Deus. Então, se você não pode casar com o Deus dessa pessoa, não case com ele. Número 2, o teu povo vai ser o meu povo. Escute isso, é importante isso. Se você não pode casar com a família dessa pessoa, não se case com ele. Ah, pastor, quero apresentar para o senhor meu namorado, a menina diz. O nome dele é Fernando. É? De que família? É Fernandinho Beiramar. Você vai ser mulher de traficante. Porque o teu Deus é o meu Deus e o teu povo vai ser o meu povo. Se você não pode casar com a família dele, olha para a sogra, querido. Não adianta dizer que é jararaca. Olha para a sogra. O meu genro vai casar com a minha filha, agora em maio. Eu sonho com esse homem desde que ele é pequeno. Eu oro pelo meu genro desde que minha filha tinha 1 ano. Eu oro pela minha nora desde que Arthur estava no ventre da Fabiola. Ela vai ser minha amiga, ela vai ser amiga da minha esposa, e ela vai entrar para a minha família, porque o meu povo e tudo que eu tenho vai ser dela. Tudo que eu tenho vai ser do meu genro. Se você não pode casar com a família, não case com ele nem com ela. Número 3, você vai casar com os valores. Aonde você for, eu vou. O rapaz te trai durante um namoro. O que você acha que vai acontecer quando ele casar? Tem gente que entra numa confusão. Ele sabe que o homem já teve uma família, abandonou, teve outra família, abandonou. Está casando com ele de novo para quê? Você não sabe que ele vai te abandonar? Há uma fissura no caráter dele. E ele no final joga o problema e diz que o problema é das outras, é da mulher, não é dele. Valor. Você casa com um caráter. Onde tu pousares, pousarei eu. Caráter, querido, é estátua. Não muda, a estátua está lá. Você vai no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor está como? Não está assim? Ele não está assim, chega lá, esse ano o Cristo Redentor mudou. Não muda. Quando você escolher casar, não faz que nem Salomão, porque ele casou 1000 vezes errado. O casamento é para ser um propósito na vida da gente, que é carregado dessa sexualidade, que é benção. E aí Sansão escolhe uma filistia. Olha para mim aqui, eu vou usar um termo aqui, ele foi traído.
na noite de núpcias. Já ouviu falar de gente que é traído na noite de núpcias? Por quê? Teu Deus não é meu Deus? Mamãe diz assim, não casa. Papai diz, não casa. Vou casar. Vamos lá no pastor, pastor me abençoa, lança óleo ungido, óleo da unção, eu dou banho de sal grosso, descarrego. Eu quero casar com ele. Pastor diz, olha, no meu discernimento não há bênção nisso, eu não abençoo. O pai não abençoa, a mãe não abençoa, os amigos não abençoam, o pastor não abençoa, ela casa. O casamento vai ser um inferno. Já viram assim, traga o seu amor de volta em 3 dias? Isso é verdade, gente? É verdade? É verdade. É verdade. É um termo de um contrato. É um contrato espiritual. Ele traz o teu amor, mas ele vem junto. Ele traz o teu amor e traz o inferno para a sua vida. Traz a confusão. Traz a traição, traz a guerra. Porque junto, toda feitiçaria é uma tentativa humana de manipular poderes espirituais. Você faz acordo com o ocultismo, que tipo de pessoa, que tipo de ser espiritual vai entrar na sua vida? Um anjo? Não, vai entrar um demônio. Sansão, ele se deita com uma prostituta em Gaza. É interessante que você pega a história de Sansão, está de Juízes 13 a 16. Então ali em 3, 4 capítulos, ele fica com 3 mulheres diferentes, ele se deita com uma prostituta em Gaza, aí de repente, ele encontra a Dalila, ele se afeiçoou por uma mulher do Vale de Sorek, chamada Dalila, que era prostituta. E ela é assalariada dos filisteus, descobre qual é a razão. Por que ele tem tanta força? E você sabe quando mulher quer as coisas, não sabe? E ela começa a importunar ele. E ele começa a quebrar os seus votos e também quebrar os seus valores. Ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em morto. Ele não podia cortar o cabelo. Era um cabelo grande, gente. Eu não ia ser nazireu nunca. O nazireu, o cabelo fica grande. João Batista era nazireu. Samuel era nazireu. Eu, se fosse nazireu, o meu cabelo cresce que nem o do Bozo, só cresce magro. Aquilo era um sinal externo de algo que acontecia no coração dele. Era uma consagração. E ele começa a brincar de pecar. De onde vem a tua força? E ele fala, a minha força, eu vou perder se você amarrar o meu cabelo com cordas novas que nunca foram usadas. Ele começa a brincar de cair. Há algo terrível na perversão sexual, na imoralidade. Quando Deus fala em Jeremias capítulo 2, ele fala o seguinte, o meu povo cometeu contra mim 2 crimes, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, a minha alma está condoída, porque o meu povo cometeu contra mim 2 transgressões graves, 2 crimes. Ele me deixou a mim fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas, poços que são rachados e não retêm água, e juntam lama e lodo. Mais ou menos o seguinte, Deus está aqui, é uma fonte de água mineral transparente e cristalina, e aqui tem uma privada, água suja com coliformes fecais. Eu tenho sede. Assim como aquela mulher samaritana tinha sede de ser feliz, e tinha 5 maridos. Só que em vez de eu saciar a minha sede em Deus, a fonte de águas vivas, eu vou na privada. Não tem um exemplo melhor para eu te dar, querido. Eu pego um copo de água da privada e digo, mas é limpinha, e bebo. Nossa, eu matei a minha sede, sim. Você não matou a sua sede. Você comeu sujeira, você bebeu lixo, você bebeu veneno. Você, querido, me abandonou, você me trocou. Ó, geração
adúltera e perversa. Vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Um povo que viu milagres, e Deus diz: olha, haverá menos rigor, ou mais rigor para essa geração adúltera, do que para Sodoma e Gomorra, porque lá o couro comeu. Em Sodoma e Gomorra, gente, você vai para Israel e você chega no Mar Morto, aquilo ali onde é o Mar Morto, onde não tem vida, era Sodoma e Gomorra. Produz morte. Então Sansão, ele começa a brincar de que eu posso ser crente, mas eu posso viver uma sexualidade ilícita. Eu posso ser crente, mas eu posso visitar site de pornografia. Olha o que eu vou dizer para você. Tem um site americano chamado Family Foundation. Eu não lembro se é .org, .com. Family Foundation. E tem uma pesquisa lá sobre pornografia. Essa pesquisa é de 2010. Nós estamos aí em 2017. Então você fala assim, está defasada. Não está. Ela conta a realidade da fantasia que captura a mente da pessoa, que produz desejo. 94% dos pedófilos, eles são viciados em pornografia infantil. É por isso que pornografia infantil é crime. 33% dos homens, eles são visitantes regulares de pornografia no seu trabalho. 55% dos homens na igreja, crente, ovelha do rebanho do Senhor, são visitantes em algum grau em sites pornográficos. 45% das mulheres também são. Ah, pastor, sexo virtual não dá nada. Eu vou repetir o que eu disse de manhã. Por que você acha que as grandes empresas pagam milhões para colocar 20 segundos de propaganda na televisão no horário nobre? Por quê? Por quê, gente? Compre batom. Compre batom. Compre batom, compre batom, compre batom. O seu filho merece batom. Sabe quanto tempo tem essa propaganda? 30 anos tem essa propaganda. 30. E você lembra dela. A pornografia, gente, envenena a mente. E faz com que você crie no seu coração um desejo sexual que não é simplesmente perverso, mas que é impossível. São atores. São atores. A mulher é desprezada como um animal. Ela é a coelhinha da Playboy, ela não é gente. Reduz o valor da mulher como mulher. É uma covardia. E é uma mentira que cega e que coloca o homem dentro do calabouço. Você pergunta assim, pastor, meu marido não me busca. Então eu vou dizer para você, querida, teu marido não te busca? Ele fala que ele tem um problema aí fisiológico. Um problema fisiológico resolve no médico. Resolve. Aí tem, número 1, em primeiro lugar, pornografia, ele está se acabando lá. Número 2, adultério. Número 3, uma homossexualidade enrustida ou uma homossexualidade que ainda já está sendo ativada. O número 4, aí tem um problema fisiológico. Só que como há vergonha e medo, ele não coloca isso e não é ajudado. É isso que acontece. Há problemas emocionais que tiram a libido? Claro que tem. Você passa por uma crise financeira, o seu filho fica doente, há uma enfermidade, há uma crise na vida, isso afasta, mas o termômetro do amor entre o casal e da saúde do casamento é justamente a intimidade sexual. Se você nega, ou se você só nega isso, tem mulher que só nega para punir. Você está ativando na vida do seu filho um espírito imundo. O diabo, ele se importa com isso. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 7,
Ele diz o seguinte: o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido. O corpo do marido não pertence ao homem, mas à mulher. Ele diz: não vos proibais, a não ser por pouco tempo, para jejum e oração, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ele se importa com a vossa incontinência. Ele entra nesse lugar de sedução por causa da vossa incontinência. Entenda que há um lugar de beleza, de pureza, dentro do casamento, da sexualidade. Mas o que Sansão faz? Negocia o seu dom, até que um dia ele conta para a mulher: se você cortar meu cabelo, a casa cai. Escuta isso aqui agora. O poder de Sansão nunca esteve no cabelo. De onde vem o poder dele? O poder vem da pureza. O poder vem da pureza. Se o espírito imundo opera, transita no lixo e na imundície, o Espírito Santo opera e transita na santidade e na pureza. E quando ele negocia esse valor espiritual, que é o sexo, quando ele se deita com uma, com duas, com três, ele fala no final assim, capítulo 16, verso 20: mais uma vez sairei e me libertarei, como antes. Aí diz a Bíblia assim: mas ele não sabia que o Senhor já havia o abandonado. Sabe o que acontece com esse homem chamado Sansão? Esse líder poderoso, está ali, ó. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Vai se livrar, gente? Agora ele está no calabouço, mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Um homem ungido pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, chamado para libertar cativos, chamado para liderar o rebanho de Deus. Pensa um homem que varreu todos os inimigos lá do MMA, do UFC, de todas as categorias. Ele foi a maior dor de cabeça para os filisteus. Pensa num homem que bateu em todos os que chegou na frente dele, mas ele foi derrubado por um rabo de saia. Aquela mulher, levou ele a nocaute, ele beijou a lona. Não é que Sansão, querido, escuta isso. Não é que Sansão, ele perdeu uma guerra. Sansão perdeu o propósito de Deus. Ele perdeu a unção. Ele jogou fora a unção. Ele despedaçou, ele desprezou a unção. Ele profanou a unção do Espírito na vida dele. E aí, gente, ele foi cegado. E diz a Bíblia assim: então Sansão passou a girar o moinho, e ele andava cego. Você já perguntou assim: para onde você está indo? O homem diz assim: eu não sei, pastor. Qual é a direção da sua vida? Eu não sei, pastor. É gente que anda em círculos. É gente que passou 2016, mas ele não consegue conquistar o sonho. E começou 2017 e ele não consegue conquistar o sonho. Por quê? Porque ele não enxerga mais, ele não vê mais, ele não tem mais propósito. E a vida dele é um ciclo de derrotas. Agora presta atenção. A gente pensa que Satanás, quando pega a gente nas nossas fraquezas, coloca um ponto final na nossa história. Mas um dia, o cabelo de Sansão rapidamente volta a crescer. Ele se arrepende. O deserto é bom, sabe para quê? Para você se arrepender. Quando você estiver no deserto, pergunte para Deus: qual o escravo que está aqui dentro que tem que morrer, que não vai entrar na promessa? O deserto faz bem. Ei! Deus tem um deserto sob medida para você, querido. Você não vai escapar dele. Deus não vai superficializar
o teu caráter rachado, ele vai tratar você. Não adianta fugir. Ele vai te dar uma prova para você ser aprovado, não para te reprovar. Sansão clama ao Senhor mais uma vez: Senhor Deus, mais uma vez me enche do Espírito. E na morte de Sansão, ele destruiu mais inimigos, ele se coloca entre as colunas. E o Senhor volta para ele: olha para mim, se você se arrepender, o Espírito de Deus vai voltar para você, querido. Vou repetir o que eu disse aqui hoje ou ontem. Quando aquela mulher adúltera é surpreendida no pecado e do adultério, é trazida até Jesus, todo mundo dizia assim: mata ela, apedreja. Porque a igreja evangélica é o seguinte: o homem pode bater na mulher, a mulher pode bater no homem, ele passa cheque sem fundo, ele deve no banco, ele tem ciúme, ele engana o imposto de renda, ele comete um monte de pecado, mas se ele cair no pecado sexual, ele está frito. E aí vem todo mundo com a pedra na mão. A lei manda matar. E tu, Jesus, o que tu dizes? Gente, eu amo o Cordeiro de Deus, eu amo Jesus. Jesus é o cara. Jesus está agachado, escrevendo na areia e diz: é isso mesmo. Porque o pessoal diz: não, deixa disso, chegou um novo tempo, é o cristianismo chegando, gente. Larga a pedra, vamos botar panos quentes aqui, calma que eu vou tratar a moça. Ele não fala isso. Jesus diz: a lei de Moisés manda apedrejar? Então apedreja ela. Vírgula. Quem não tem pecado. Ele não disse que todo mundo era adúltero, mas disse que ninguém é flor que se cheire. Ele não disse que todo mundo se prostitui, mas disse que todo mundo é pecador. E eles começam então a soltar as pedras e vão embora. Ela fica sozinha. Ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde: foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que significa isso? Significa que hoje você tem que tomar uma decisão. A primeira é de entender que Deus não destrói vidas destruídas. Quando Pedro ele nega Jesus, aquilo não acaba. Jesus vai buscar ele e restaura ele de novo. Restaura o amor, restaura o sacerdócio, restaura o ministério. Cuida dos meus cordeirinhos, você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Quando Jonas desobedece Deus, ele é lançado no mar. Deus, ele não abandona os seus próprios propósitos. Ele resgata Jonas no ventre do grande peixe e vomita ele no lugar que ele tem que estar. Quando o sumo sacerdote Arão, ele constrói o bezerro de ouro e faz aquela lambança em Israel, Deus não desiste dele e fala assim: vem cá, vamos de novo. Quando Moisés ele quebra, no capítulo 32 do Êxodo, as tábuas do concerto da aliança, não adianta, você não vai quebrar a palavra de Deus. Moisés, sobe de novo, traga de novo as pedras lascadas, as pedras lavradas, e eu vou dar a lei de novo. Eu não vou mudar nada. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é rocha. O nosso Deus é generoso, fiel, compassivo. Ele é longânimo. Deus não quer te destruir. Deus já sabia que a gente ia pecar. Deus já sabia que nós seríamos levados por essa sedução, por essa sensualidade que destrói a nossa vida e a nossa carreira. Mas não precisa acabar assim. Você não pode acabar cego e andando sem rumo. Você não pode acabar cego e andando sem propósito. Você precisa entender que Deus é Deus de recomeço. Vai e não peques mais. Você está aqui dentro, e eu sei que você está me ouvindo muito bem. Largue a tua amante e volte para o seu cônjuge. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Largue a sua amante e volte para o seu cônjuge. Você que está vivendo amasiadamente, se case. Você que é jovem, que está seduzindo a moça, você que é moça, que está seduzindo ou se deixando seduzir pelo rapaz,
Pare com isso agora, porque há tempo. Ainda há tempo. Se você entrou numa região em que você está aprisionada bebendo veneno, se você entrou numa área em que a prostituição, a pornografia te capturou, te aprisionou no calabouço, peça socorro. Você tem uma igreja que cuida das pessoas. Você tem um lugar aqui de segurança e proteção. Você tem pastores amorosos. Ninguém aqui quer te julgar, eu não quero te julgar. A minha palavra essa noite não é palavra de condenação, mas de libertação. Você quer ser liberto? Pastor, eu aprendi isso em casa. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Mas você não precisa viver assim. Amém? Vai e não peques mais.